Be Strong Cast, um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strong Cast, o podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali, eu sou o host desse podcast. E lembrando que esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, a empresa que há 21 anos trabalha oferecendo soluções e serviços na área de segurança e cibersegurança. Lembrando que a gente tem também 2 cursos de pós-graduação. Contate-nos para poder saber mais informações. Hoje o tema será Deepfake, um assunto que para muitos é novidade e para outros até nem tanto, porque já devem ter sofrido algum tipo de ataque ou sofrido algumas consequências sobre isso. Está aqui conosco hoje 2 pessoas que nós conhecemos até no curso da nossa profissão de trabalho, né? São 2 convidados nossos de uma empresa chamada Idwall. Estamos aqui com o Lucas e a Maria Cecília. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado por estarem aqui hoje, dedicando um tempo precioso do nosso dia a dia, que é tão curto, né? Tanta coisa para fazer. Sejam muito bem-vindos. Lucas, se apresenta um pouco para a gente. O nosso podcast tem ali a prerrogativa de entender a trajetória das pessoas na sua carreira, né? Então, por onde você passou, formação, porque os nossos seguidores têm curiosidade de saber mais ou menos, como nós temos a área educacional, né? Saber aí como que foi os seus estudos para ser um especialista hoje em deepfake, né? Seja muito bem-vindo, Lucas. Legal, obrigado, Dário. Sou o Lucas, sou gerente de produtos na Idwall, né? A Idwall é uma empresa de gestão de identidade digital e também tem ali uma área de prevenção à fraude. Atualmente eu trabalho ali na área que a gente chama de biometria, então a gente fala muito de deepfake, mas na verdade a gente tenta também sempre olhar para o lado positivo da coisa aqui, né? Então a gente tem 3 produtos principais ali que olha tanto para comparação facial, para uma verificação biométrica, a detecção ali de fraude de fato olhando para a biometria. Falando um pouco sobre o meu histórico, sou formado em marketing e aí também tem alguns cursos ali voltados para prevenção à fraude. Estou dentro da área faz mais ou menos ali uns 4 anos, onde foi quando eu entrei na Idwall, entrei na época ali numa outra área, porém fui me aprofundando, fui gostando do tema e aí com isso a gente chegou aonde a gente está hoje ali em biometria. Nesses últimos 4 anos a gente trabalhou bastante para construir e evoluir produto, já viu algumas coisas bem interessantes que hoje a gente deve compartilhar um pouquinho com vocês. Que legal, muito bom. Me conta, você é de São Paulo? Sou aqui de Santo André, São Paulo, nascido, criado, moro aqui a minha vida inteira. É isso. Que bom, legal, conterrâneo. Eu também sou do ABC, né? Sempre fui dessa região aqui. Legal. Maria Cecília, você, queremos saber. Eu já conheci você, os nossos seguidores querem saber quem é a Maria Cecília. Boa. Bom, eu sou formada em comunicação social, estou quase na mesma área aí do Lucas, né? Mas eu não trabalhei com comunicação desde que eu me formei, eu entrei para o mundo da tecnologia. Eu estava indo mais para uma área de desenvolvimento mesmo, suporte. Então eu cheguei a fazer muitos cursos para me especializar nisso, cheguei a fazer, né, análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, mas me descobri na área de produto. Nesse meio do caminho, gostei e aí resolvi me aprofundar. Então, hoje eu trabalho como Product Leader na Idwall. Eu sou do time do Lucas, né? O time de biometria, ele faz parte do guarda-chuva aí que está na minha responsabilidade, que é o time de prevenção a fraudes. Então, além das ferramentas de biometria que o Lucas cuida, a gente tem uma área também de documentos, né? Para fraudes de documentos, para a gente conseguir prevenir. E o SDK, que é um programa que ele faz a captura das imagens, tanto do documento quanto da biometria. Eu estou lá na Idwall faz uns 3 anos e meio, mais ou menos, mas desde que eu entrei trabalhando direto com o Lucas, então também tudo que a gente vai falar hoje faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia, que bom. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, capital. Também nascida, criada, vivida? Nascida, criada, vivi lá a vida toda. Que bom, legal. Bom, o nosso tema central é o deepfake, né? Então, assim, minha primeira pergunta para vocês é a gente tentar explicar aí para os nossos seguidores, né? O que é o deepfake, né? Como surgiu esse tema? O que é o deepfake? É um termo que vem do inglês, né? Mas que, na verdade, cria dúvidas, né? Nas pessoas. Boa, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Luca me complementa se precisar. Mas, assim, deepfake ela é uma técnica de inteligência artificial que ela usa modelos de aprendizado de máquina para criar um conteúdo, um artefato com a intenção de que ele pareça real.
Então, a gente chama hoje muito de deepfake esse conteúdo que é criado, né? Mas tanto conteúdo quanto a técnica é considerado deepfake. E aí, quando a gente fala nesse conteúdo, pode ser, por exemplo, uma imagem onde a gente vê muito o meu rosto no corpo de outra pessoa, ou pode ser um vídeo, né? Às vezes, colocar uma pessoa numa situação que ela não passou e parece que ela passou porque aquele vídeo é muito realista. A gente pode estar falando de voz, então a pessoa pega a minha voz e me coloca falando uma coisa que eu não falei. Pode ser um texto, a máquina ela aprende o meu modo de escrever, né, o meu jeito de escrever, e aí ela cria um texto que alguém que leia pode achar que fui eu que escrevi. Então, tudo isso são conteúdos que a gente chama de deepfake, né, e que são criados por essa tecnologia de inteligência artificial. Legal. Legal. Então. Acho que é só um ponto extra, assim, que a gente acho que gosta de reforçar bastante, né? Quando a gente fala de deepfake, ele tem muito do output, né? Do conteúdo, da tecnologia, que a Ceci explicou muito bem, mas ele também tem ali uma questão de intenção. Então, você pode utilizar uma mesma tecnologia para diversos fins positivos. Você citou alguns deles, a gente consegue pensar em casos positivos. E aí, no caso do deepfake, é a mesma técnica, o mesmo produto utilizado para um fim negativo, onde eu tenho a intenção ali de não sei, por exemplo, no nosso caso aqui, burlar um processo de verificação de identidade utilizando dados de um terceiro. Então, ele vem um pouco da tecnologia, de muito do que a Ceci explicou, mas também da intenção, da má intenção, no caso, da pessoa que está utilizando. Entrou o fake, né? Isso. Quer dizer, é uma farsa muito real, né? Assim, utilizando. E sempre tem inteligência artificial hoje em dia quando a gente fala de fake. É isso? Inerente. Você poderia dizer. A palavra deepfake, ela é uma aglutinação de deep learning com fake. Entendi. Então, deep learning é o modelo de aprendizagem de máquina, né? É uma vertente do machine learning. E aí, então, é a tecnologia que é utilizada para a criação e ela tem esse fake já embutido no próprio nome, né? Não, por causa disso. Tem um dado aqui, eu vou ler aqui para vocês, de alguns panoramas que foi nosso pessoal nos apoia aqui na criação do conteúdo. Tem um panorama de fraudes de deepfake no Brasil. Então, eu vou ler aqui alguns números. No Brasil, as fraudes com deepfake cresceram 700% entre início de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. 700% de crescimento. Taxas 5 vezes maiores do que os Estados Unidos e 10 vezes superior da Alemanha. E esses são números alarmantes, envolvendo até um aumento de 140%, com destaque com as apostas online e redes sociais com serviços mais afetados. Por que vocês acreditam que o Brasil tem esses números tão alarmantes assim, sendo que a gente fala, né? Se a gente olhar para o Brasil, a gente entende que, em termos de tecnologia, o Brasil normalmente está um passo atrás de grandes mercados, né? No uso profissional de tecnologias, pelo seu custo, pela forma como acaba acontecendo. Então a gente sempre tem, né? Que eu estou no mercado há muitos anos, lidando com tecnologia, a gente sempre tem isso, né? Os mercados mais estão assim. E o Brasil, quando se fala de uso de novas tecnologias para o uso do mal, vamos dizer assim, acaba despontando com uma potência, né? É curioso isso, é para refletir, né? Vocês acham que isso ocorre, né? Vocês devem discutir muito isso lá no dia a dia de vocês, né? Eu acho que essa popularização, ela vem muito com a popularização da própria IA generativa, né? É uma coisa relativamente nova, e aí nos últimos anos as pessoas passaram a ter acesso a isso de uma forma muito fácil. O Brasil é um país muito consumidor de internet, né? Então, apesar até de todas as discrepâncias sociais que a gente tem, é um país que as pessoas acessam muito a internet, e a inteligência artificial generativa, ela virou popular. Então, ela tem acesso fácil, as pessoas têm acesso fácil a isso dentro de casa. Barato, Brasil... até grátis, né? Até gratuito, Isso. tem versões gratuitas. E né? o Brasil, ele tem esse histórico da fraude, né? Apesar, igual você falou, o país talvez não seja tão tecnológico, mas é um país, um dos líderes na questão de fraudes. Então, eu acho que quando você tem uma tecnologia de ponta e tem a criatividade do brasileiro juntas, era meio que inevitável que isso acontecesse. A gente imaginou que o Brasil ia ser um berço mesmo de fraudes, né? Você citou um ponto muito interessante, assim, só para somar, né? Você usou o termo criativo, né? Acho que a gente pode olhar um pouco sobre essa perspectiva. Acho que a gente tem um quê de curiosidade muito grande, então faz parte do brasileiro, acho que no geral, ser um povo curioso, que ele quer experimentar as coisas ali. Então você vê redes sociais vindo para o Brasil e expandindo em números de usuários. E a questão de criatividade, ela é uma verdade, assim, como você comentou, a gente debate muito no dia a dia
o quanto a criatividade ela também é utilizada para o mal. Você falou da tecnologia, que geralmente, assim, numa visão, acho que mais geral, mais global, o Brasil está um passo atrás na tecnologia, mas o fato é que a tecnologia está disponível para quem quer utilizar, certo? Então, tantas pessoas ali que querem para um bem positivo, quanto também para o bem negativo, é simples. Às vezes você vai pagar lá uma assinatura de, sei lá, 20, 30 dólares ou até menos, às vezes você vai utilizar recurso gratuito, e com a criatividade do brasileiro, quando a pessoa tem a má intenção, ou o grupo de pessoas tem a má intenção, é aí que surge a oportunidade de se fazer o mal, se aqui isso é uma oportunidade, né? Mas acho que é mais por essa linha, assim. E aí o que a gente observa é que, apesar de a gente estar um passinho atrás na tecnologia, se a gente assumir isso como verdade, a gente entende que o Brasil ele não é um importador de fraude, acho que ele está mais para um exportador, sabe? Aqui, por conta da criatividade, por conta da curiosidade de testar e de utilizar coisas novas, a gente acaba, como brasileiro, aí essas pessoas que têm essa intenção talvez não tão boa assim, talvez não, né? Com certeza não tão boa, elas acabam testando muita coisa, elas acabam indo lá num serviço digital e tentando burlar o processo, às vezes nem não é nem com a tentativa de fazer o mal, mas, sei lá, sabe, pela curiosidade deles, ou às vezes até Ou tirar mesmo alguma vantagem. Isso, tirar uma vantagem, conseguir um bônus, alguma coisa assim. Eles descobrem uma forma ruim de, né, conseguir uma vantagem ali, e a partir disso eles divulgam entre eles, e isso vira um método que depois vira um produto, e esse produto aí divulgado dentro dessas redes sociais que tem esses grupos de pessoas mal intencionadas acaba se popularizando, se divagando, vamos dizer assim, esses métodos utilizados para burlar um serviço, um produto, uma tecnologia, enfim. Muito bom. E quais são os principais casos que a gente tem, se vocês puderem citar, claro, de deepfake que a gente tem no mundo aí conhecido, né? Tem alguns que saíram na mídia, enfim, vocês podem citar tipo, alguns tipos de método ou formas de criar, de fazer esse deepfake, vocês teriam? Acho que a gente tem alguns exemplos, tem uns que fazem mais parte do nosso dia a dia, né? Eu vou deixar o Lucas falar, mas eu acho que a gente tem desde a parte de engenharia social mesmo, né? De usarem esses deepfakes, esse conteúdo que é criado para ter um benefício enganando alguma outra pessoa, se passando por uma outra pessoa, criando vídeos de difamação, né? Que aí não é tanto o nosso dia a dia. Eu acho que no trabalho lá que a gente tem na Edgewall, a gente lida muito com essas fraudes biométricas para a pessoa se passar por outra pessoa para abrir uma conta, usar um serviço de uma empresa, né, conseguir um benefício que ela não conseguiria por conta própria. Então, para a gente é muito nessa questão da fraude de identidade. O Lucas lida com isso diariamente, assim, com as coisas que chegam para a gente. Então, a gente tem a validação biométrica, né, que a gente faz a verificação biométrica na Edgewall, e aí tem vários artefatos que os fraudadores eles usam para tentar burlar essa verificação biométrica. Então, no começo a gente até hoje a gente pega muitas coisas assim físicas, né? A pessoa tenta usar uma máscara, tenta tirar uma foto de uma tela, tal. E hoje, com a questão do deepfake, a gente tem recebido esse tipo de caso lá dentro. Então, a pessoa ela tenta burlar aquele sistema de verificação biométrica usando um deepfake. E aí é muito mais difícil você reconhecer uma fraude, porque você vê uma foto de tela, você vê uma máscara, é mais fácil do que você pegar um vídeo que é super bem feito, a tecnologia todo dia ela é aprimorada, então os primeiros deepfakes que a gente recebeu... Mais fácil entre aspas, né? Mais fácil entre aspas. Os primeiros que a gente recebeu, eles eram... assim, muito claros que eram falsificações, né? Que eram coisas falsas. E esses que a gente recebe ultimamente, eles são perfeitos. Às vezes, com o olho humano é difícil identificar. E aí, a gente tem usado as nossas ferramentas e tentado evoluir as ferramentas para conseguir identificar esses casos, né? Perfeito. Entrando talvez até um pouquinho mais técnico assim, mas ainda colocando a face no centro da coisa, a gente tem 3 tipos, eu acho que eu considero principais assim dentro do que a gente pode ver. Primeiro é a criação de uma face do zero, assim. Vamos dizer que eu não estou usando como referência nenhuma outra face, mas eu quero gerar uma face do zero para poder gerar uma identidade sintética. Então, sei lá, quero criar uma pessoa. Um ser humano novo. Isso. Então, acho que esse é um caso que ele é um caso talvez um pouco menos visto se comparado aos outros, mas ainda assim ele é um caso que ele pode ser utilizado nesse intuito de criar um deepfake. O segundo deles é a tentativa de fazer
não é manipulação, dá movimento a um rosto. Então, a partir de uma foto estática sua, eu quero criar movimento, eu quero que você sorria, eu quero que você interaja ali. Então, a pessoa é autêntica, né? É uma foto sua, só que não está sendo usada por você. Não foi você que fez aquele movimento. Né? Eu acho que o principal, assim, no termo do que a gente mais vê hoje em dia é o que a gente chama de face swap. Então, a partir de dados, pontos principais do seu rosto, como olho, nariz, boca e outros padrões ali do seu rosto, eu trago isso para o meu rosto e a partir disso eu também dou movimento. O que é muito perigoso, assim, porque quando eu consigo misturar o dado de uma pessoa com o meu e com outras técnicas ali, ir para uma situação que às vezes é um ao vivo, sei lá, estou entrando numa reunião, eu estou tentando passar por um processo ali de QIC, de abertura de conta, e eu consigo emular aquela pessoa usando os meus rostos. Então, pensa que eu não vou gravar aquele vídeo. Sim. Eu vou estar ali interagindo diretamente com o dispositivo. A gente vê, né, muito desses aplicativos, né, que colocam os filtros, né? Sim. É bem impressionante como você... Antigamente era muito tosco, assim, né? Um negócio... Hoje em dia, não. Você vê a pessoa, você fala, poxa, sou eu velho, né? Sou eu... com a face de outra pessoa. Quer dizer, como é que seria o meu filho? A brincadeira ali de você colocar os filtros também é uma tecnologia que pôs na mão das pessoas a possibilidade de você estar ao vivo com alguém se passando por outra pessoa, né? Eu já vi caso de grupo de fraudador mencionando a utilização de algumas redes sociais aí, que acho que não vale mencionar, justamente nesse sentido, de utilizar o filtro para dar movimento a um rosto e a partir disso tentar burlar um processo, sabe? É bem real isso, inclusive. É bem complicado mesmo. E assim, a gente está falando muito, né, das questões das fraudes, levando aqui para a área de segurança da informação, que é o que os nossos seguidores normalmente têm, cibersegurança. Eu acho que o maior desafio das empresas com os serviços digitais, né, que é o que todo mundo está migrando, né? Os bancos digitais foram para lá, a gente tem, em todo momento você tem novas aplicações precisando ser utilizadas, e olhando para a grande comunidade brasileira e os serviços que a gente tem até de governo, como a gente teve o problema, por exemplo, do INSS, a identificação, né, que seria a autenticação da pessoa, se transformou um desafio, né, com a inteligência artificial. Eu acho que é aí onde está correndo os riscos de fraude, né? Onde vocês estão hoje ali situados, né? Como que os fraudadores estão evoluindo com isso, assim, tipo, que nível eles já estão, né? Até mesmo para colocar isso como um ponto de atenção aí para quem tem empresas que estão transacionando volumes de dinheiro aí ou informações privilegiadas, né? E o que está sendo feito para poder resolver esse assunto, né? Acho que seria a pergunta principal aqui da nossa conversa. Eu acho que a gente está falando de segurança, né, no mundo digital, assim, né, e aí ele é muito parecido com a segurança que a gente precisa ter no mundo físico, eu pelo menos enxergo desse jeito. Então, hoje a gente migrou uma parte da nossa vida para esse mundo digital, para esse meio digital, e a gente não separa muito mais do que a nossa vida física do digital, pelo menos é o modo como eu enxergo. Então, eu preciso garantir no ambiente digital a mesma segurança que eu quero ter no ambiente físico. E aí os mesmos desafios que a gente tem no ambiente físico, a gente passa a ter no digital de formas diferentes. Então, do mesmo jeito que eu preciso me proteger aqui para não ter a minha casa assaltada, para que não roubem meu documento e abram uma conta no banco, hoje eu tenho que ter esse cuidado para que isso não aconteça no ambiente digital, online, né? E a gente percebe que os fraudadores, eles usam algumas técnicas que elas são muito parecidas com o físico e eles usam algumas coisas específicas para o digital. Então, como que eu penso assim na questão a gente está falando até de uma identidade digital que a gente tem que ter para garantir essa segurança, né? Então, eu vejo que assim, a gente hoje tem usado os documentos físicos como uma garantia dessa segurança. Então, a pessoa ela usa as mesmas coisas que ela tem na vida dela do físico e ela tem que ter uma identidade digital também. Então, a gente consegue usar o dispositivo que a pessoa usa como uma garantia dessa identidade digital, o modo como ela se comporta na internet. Então, quais são os hábitos que essa pessoa tem no dia a dia dela. E aí, tudo isso
isso compõe essa identidade para a forma que o fraudador ele não consiga simular e fazer alguma coisa no lugar dessa pessoa. E hoje eles usam as mesmas técnicas. A gente tem um grupo dentro lá da Edgewall, que é o CTI, né? Que a gente vai olhando esse modus operandi dos fraudadores. Então, eles têm grupos onde eles vão trocando informações sobre, olha, eu consegui burlar tal sistema de segurança, eu consegui passar por tal validação, eu consegui criar uma conta em tal instituição. E eles vão trocando informação entre eles. Então, tem um fraudador que ele vai aprender a fazer aquilo e ele passa essa informação, ele vende como curso, ele faz disso um serviço e com isso a informação ela vai se proliferando e a gente do nosso lado de prevenção à fraude tem que ir lutando contra isso. Sempre uma... Então, tentando antecipar algo que eles podem fazer. Então, a gente tenta olhar, a partir dessa tecnologia pode ser que eles vão burlar algum processo nosso, mas também correndo atrás do que eles estão fazendo no paralelo com a criatividade deles, que o Lucas tinha comentado no começo, né? Legal. E complementando, assim, a gente lá na Edgewall, lá na empresa, a gente gosta muito de exercitar também uma palavrinha quando a gente fala de verificação de identidade, gestão de identidade, que é confiança, né? Então, você trouxe ali os pontos de como garantir alguma coisa, né? Então, numa relação comercial, seja no ambiente físico ou digital, a gente sempre tem que trabalhar com confiança. Então, a pessoa que está indo adquirir um produto, está indo abrir uma conta, ela tem que confiar no lugar que ela está colocando os dados. Da mesma forma como a empresa precisa, de alguma forma, confiar em quem está entrando ali. Porque se você não souber quem está entrando ali simplesmente colocando dados, de alguma forma você corre algum risco, inclusive reputacional, financeiro, jurídico e tudo mais. Então, trabalhar sob a perspectiva de confiança num país onde a gente vê em pesquisas ali que é considerado um dos países onde as pessoas menos confiam umas nas outras, a gente conseguir trazer elementos ali de verificação que dê credibilidade para um processo, para uma jornada, para uma transação, ela é super importante para que a gente consiga evoluir nesse sentido que você comentou de, credibilidade, de conseguir trazer mais robustez. Eu acho que os times, né, de prevenção à fraude, eu nem estou falando de empresas no mesmo perfil da Edgewall, que é um fornecedor de uma tecnologia ali, um parceiro, mas sim as empresas como bancos, como seguradoras, etc. Eles também têm sua responsabilidade e precisam garantir que essa pessoa que está entrando lá, ela vai conseguir acessar um bom produto, um bom serviço, uma boa jornada, mas ao mesmo tempo resguardando os direitos de todo mundo ali, né? Legal. Uma das coisas que eu penso, né, assim, a empresa precisa me identificar de alguma forma, né? Então, a gente pegando lá no passado, como a Maricela colocou, né, a gente tinha lá, sei lá, eu ia lá, apresentava meus documentos, né, a pessoa olhava a foto do documento, olhava para mim, você, né? Ali também já existia algumas fraudes, né? Existia ali algumas fraudes, né? Porque a pessoa começaram a se falsificar documento, inclusive quem tem da minha idade falsificava documento para poder entrar no cinema, que era proibido para balada, né? Para entrar em cinema proibido por idade, né? Que antes tinha essa questão, né? Sim. Então a gente já começou a fraudar o sistema de identificação, né? Eu acho que o que aconteceu com a deepfake e a internet, né? Isso escalou de formas assim exponencial, né? Que é os números que a gente está vendo aqui, né? E os serviços digitais naturalmente, né? O fato de a gente ter essa dificuldade de identificar as pessoas, existe algum pensamento em trazer isso num processo onde você faça como certificado digital, de tentar fazer pontos de aferição para que você seja ali validado de alguma forma, que o certificado digital você é obrigado a ter lá um one-to-one para poder a pessoa te entrevistar, né? Para poder evitar essa questão, por exemplo, que nem a gente passa, né? Que é até chato, né? Às vezes em alguns casos. Fotografa o teu documento, aí o sistema não aceita o documento, aí você fotografa de novo, não ficou nítido. Aí fica aquele transtorno para você poder passar da fase para poder ser validado. Aí vai lá, põe a cara, né? A luz não tá boa. A luz para cá, a luz para lá. Você conseguiu, pegou o rosto, né? Assim, é um desafio para eu que sou tecnológico, né? Existe em algum momento alguma discussão sobre você ir para o caminho, por exemplo, que tem a validação, como é o certificado digital hoje? Comentar?
Pode falar depois. Legal. Acho que essa é uma boa discussão, assim, sendo um pouco mais objetivo, depois acho que eu posso passar por alguns outros pontos. Acho que lá na empresa a gente entende que, eu não sei se depender de um dispositivo físico, ali um cartão, uma máquina para poder fazer uma autenticação. Mas a gente acredita muito num cenário onde a gestão de identidade no ambiente digital de fato seja simplificada, né? Então, a gente aqui falando da biometria facial, mas por que não ter a comportamental? Por que não ter a do dispositivo? Isso já é uma realidade de hoje. Assim como o documento, assim como um comportamento. Então, a forma como você digita, onde você está, o horário que você geralmente faz uma transação XPTO, tudo isso faz parte da tua identidade, da forma como você está acostumado a fazer as coisas. E a gente entende de alguma forma, e acho que futuramente, com mais evolução, com a maturidade do mercado como um todo, a gente vai conseguir trabalhar num cenário onde a gente, obviamente, com todo a devida orientação e a devida autorização do usuário, a gente consiga simplificar isso cada vez mais. Por que a gente não consegue ter uma identidade digital onde o usuário consiga reutilizar em ambientes diferentes, sabe? Fazendo uma autenticação ali simplificada, às vezes até transparente, né? De acordo com o que é seguro, mas também tem ali um equilíbrio com boa usabilidade, ele consiga acessar diferentes serviços sem necessariamente ter que fazer o mesmo processo toda vez. Isso é algo que a gente já trabalha há um tempo e vem trabalhando cada vez mais para poder, de alguma forma, disponibilizar isso para o usuário. Só que eu acho que também tem um outro ponto aqui. Você tocou na questão de, posiciona a luz, tal, não sei o quê. Mas até onde também o usuário, a pessoa que vai ceder o seu dado, vai confiar numa transação que não tenha pelo menos ali um pouquinho de fricção. Sabe? Então a gente também tem que achar esse ponto de equilíbrio entre não pedir demais, para não, de repente, não deixar de ceder ou criar uma complexidade, né, maior, mas também não pedir de menos a ponto de perder ali um ponto importante de verificação ou até mesmo a pessoa não acreditar naquilo que está sendo feito, sabe? Acho que tem até alguns estudos de, quanto tempo você demora para poder fazer uma verificação, às vezes dá ali uma sensação para o usuário de, tem mais ou menos segurança. Então, acho que a gente vai acabar indo por essa linha, mas esse já é um caminho que, por exemplo, lá na empresa a gente já vem trabalhando há um tempo e vai continuar trabalhando para cada vez mais facilitar isso. E, naturalmente, eu acho que esse é um caminho que vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Sim, fazer algumas verificações de forma transparente, né, reduzindo a fricção do usuário. Eu acho que isso é um caminho, porque realmente é muito chato, né? E até em que momentos que você precisa fazer essa verificação. Eu acho que nisso a Idwall lá, ela acerta, porque a gente tem a plataforma de gestão de identidade que é para minimizar mesmo esses pontos de contato que a gente precisa ter com o usuário, de fazer com que ele tenha que ter uma ação para provar que é ele mesmo, né? Então, você dizer assim, no momento do onboarding, que ele está começando a lidar com a sua empresa, ele ter uma certa fricção, até para ele isso é aceitável. Tem alguns estudos que mostram que as pessoas se sentem mais seguras até em criar um serviço numa empresa que tem uma certa barreira, porque ela sente que não é qualquer um que vai conseguir se passar por ela, né? Mas aí, durante todo o processo, sei lá, você criou uma conta num banco, cada Pix que você vai fazer, você tem que mandar um documento, fazer uma selfie, começa a ficar muito custoso, né? Então, a gente realmente tem essas validações transparentes que podem ser feitas nos bastidores. Eu acho que a segurança contra a fraude, ela está indo muito por esse caminho. Quais são essas validações transparentes que a gente consegue fazer, né? E lá a gente já faz algumas, né? Mas acho que tudo que a gente olha é pensando nisso mesmo. Reduzir a fricção, mas de uma forma que o usuário se sinta seguro no fim das contas. Entendi. Uma das coisas que eu sempre comento também, né, isso é uma opinião minha de muito tempo, falando sobre a biometria, né, que é o material, né, que é usado para o deepfake. Que eu digo, né, tanto as biometrias digitais, né, das nossas, tanto como nossa íris ou rosto, são dados públicos. Né? São dados públicos. Eu peguei a maçaneta aqui e ficou minhas digitais lá no copo, no restaurante que eu tomei, tá minhas digitais lá. A gente vê, né, filmes de 007, as pessoas pegando lá, né, a sua digital lá, criando o dedo falso, enfim, aquela coisa toda, né? Questão de pegar uma câmera que nós estamos aqui com 4K, já consegue aproximar meu olho e refazer minha íris, né? Esse não é o ponto no qual está a fragilidade do processo de identificação biométrica? Quer dizer,
redes sociais as pessoas estão postando coisas, tal. Quer dizer, é um dado público no meu entender, né? Não é algo que é tão assim secreto a ponto de ser usado como o validador, né? Eu acho que ele não pode ser usado como a bala de prata, que é o que a gente fala, né? Eu acho que quando a gente fala de prevenção à fraude, de segurança, não existe uma solução que ela é a melhor e a única e que você vai usar e ela vai resolver os problemas. Eu acho que na prevenção à fraude a gente fala muito de proteção em camadas e eu ainda vejo a biometria como uma ótima camada, né? Porque quando a gente fala de segurança, de prevenção à fraude, a gente costuma dizer, né? É o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei. Então, a biometria ela é o que eu sou. Ninguém tem a minha biometria, ninguém é igual a mim. Então, tanto a digital, né, a biometria dactilar, a biometria facial, enfim, são coisas que eu nasci com elas são minhas, mas realmente elas são públicas. Do mesmo jeito que o que eu tenho, meu documento. Meu documento, ele é meu número, mas o número do meu CPF tá aí pela Aí internet. todo mundo tem, né? E aí todo mundo sabe como que faz lá uma CNH, todo mundo já viu uma CNH. Então, para tentar fazer um documento falso e usar. Então, assim, sempre tem um modo de burlar aquilo. E eu acho que quanto mais camadas você vai colocando, mais segurança você traz para o processo. Então, eu não acho que o deepfake ele é uma ameaça, sim, a verificação biométrica, mas a verificação biométrica por si só, ela previne muita fraude. Ela já fecha muitas portas. Então, eu não acho que a questão é uma coisa excluir a outra, né? Outro dia eu até brinquei com o Lucas, falei que nem trancar a porta. Eu tranco a porta da minha casa com chave até hoje. É óbvio que um bandido pode ir lá e arrombar a fechadura. Mas eu vou deixar de trancar por causa disso? Ela continua me protegendo de alguma forma, né? Então, eu acho que ela continua sendo válida, ela continua sendo muito útil. Eu acho que ainda vai ser usada por muito tempo, só que ela tem que ir evoluindo junto com as fraudes. Então, do mesmo jeito que o deepfake pode burlar, a gente internamente tem que aprender a identificar o deepfake. Então, eu continuo usando ela do modo bom e protegendo que ela não seja invadida, né? Tem um elemento importante também que é o quanto a pessoa usuária ali confia naquilo que está acontecendo. E aí, em diversas pesquisas, a gente vê, mas qual que é o processo que você mais sente seguro? E em diversos deles, a biometria facial especificamente é onde, dentre as autenticações, é uma daquelas com qual o usuário mais se sente seguro. Eu acho que vai do nosso trabalho aqui fazer com que isso cada vez se torne mais seguro. E aí, dando exemplo, assim, você citou do deepfake, a forma como é feito, e isso vem de alguma forma trazendo algum tipo de risco, a gente tem que fazer um exercício de por que isso de fato traz um risco e como que ele acontece, né? Não vou citar em muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, a gente comentou ali das fraudes que são apresentadas à câmera do dispositivo. Então, a tentativa de apresentar uma máscara, de pegar uma impressão em alta resolução e tentar burlar ali um processo, uma tela com um vídeo e tudo mais. Um dos principais pontos de falha do deepfake, por exemplo, pode estar relacionado também ao dispositivo. Então, será que não faz sentido a gente, além da captura e da verificação do conteúdo da biometria, também olhar para o dispositivo? O comportamento de quem está tentando burlar o processo ali não é o mesmo comportamento que o meu. Novamente, não faz sentido ter a biometria comportamental também? A mesma coisa do documento. Documento, se a pessoa ali de alguma forma ela não tem acesso ao seu documento, ela vai ter que criar um documento a partir dos seus dados. Será que não faz sentido também? Então, eu acho que para que isso faça muito sentido e faz parte também dos nossos estudos do dia a dia, é a gente olhar, acho que a coisa como um todo. Né? Não olhar somente para um ponto e debater se ele é o salvador ali da pátria. Eu acho que nenhum ponto sabe? Todo ponto de contato e de verificação vai existir uma forma de ser burlado. Alguns com mais, outros com menos facilidade. Sabe? É que nem senha. Senha você pode criar aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou aquela com 15 dígitos, colocando letra maiúscula, minúscula, ponto, tal, não sei o quê. E aí você vai criando ali com um pouco de orientação, com estudo e tudo mais, um ambiente mais seguro. E a gente acredita que é por essa linha também. Eu concordo com vocês, eu acho que tem uma questão ali que eu digo, né? Tudo na vida não é preto ou branco, então são níveis de cinzas, né? Vai do branco ao preto, tem infinitos cinzas, né? Eu acho que o caráter do ser humano, né? Ele também passa por isso, né? Tanto no nível de bondade, nível de maldade, nível de má intenção, né? Então, até mesmo uma placa, a gente sabe que ela faz o processo de dissuasão de alguém poder entrar num ambiente. A área proibida, né? A gente aqui no estúdio tivesse a área proibida, a gente tem um nível de respeito alto e vai olhar e falar, não,
falou para não entrar, eu não vou entrar, né? Nem pergunta por quê, né? Uhum. Eu acho que essas dificuldades nos modos, quando a gente tem que transpassar coisas, vai no nível do caráter da pessoa, né? O quando ela, se a porta tivesse aberta, a pessoa tá aberto para entrar, né? Tem a placa Agora, do eu tenho que cachorro, arrombar né? uma porta, para o meu nível ali de maldade ou de... Ele não me permite eu arrombar uma porta, mas me permitiria talvez virar a maçaneta, entrar e pegar algo que está ali Exato. em cima da mesa, né? Sim. Não fiz uma coisa tão ruim assim, né? Então, meu nível de contar para alguém o que eu estou fazendo, né? Assim, só aberto, estava né? aberto, entrei, tinha um negócio lá, achei que era para pegar, eu peguei, né? Sim. Num dos cursos da vida aí, acho que você comentou da placa de proibido. Teve um exercício lá que a gente fez que era a placa do cachorro. É. Então você tinha uma casa com a porta aberta, com um muro, com um portão. E tinha lá uma placa de cuidado, cachorro bravo, cão bravo, algo assim. Nem tinha um cachorro lá. E quantas vezes as pessoas nem entram ou passam longe do portão simplesmente por ter um muro, por ter um portão, por ter uma porta que de repente estava aberta, mas com a placa do cachorro. Então, assim, analogias à parte, é muito por essa linha. A gente tem que garantir a segurança, mas também tem que demonstrar que aquilo é seguro. Não é só ser, mas parecer ser, sabe? Isso mesmo. Agora, falando do ponto de vista, as tecnologias que os deepfakers estão usando, ou crime organizado, eu acho que está muito ligado a crime organizado, né? Que o crime organizado vem usando, a gente já sabe que são essas tecnologias que estão disponíveis aí para todo mundo usar, né? E do lado da proteção, quer dizer, quais são os aparatos que estão tendo por trás da parte de identificar que isso não é real, não é verdadeiro, né? O que tem por trás disso? Lucas, Esse é o trabalho de um time grande lá que Lucas olha e o para time isso. inteiro. Cara, eu gosto de pensar que em casa de ferreiro espeto não pode ser de pau, né? A gente também tem que, como eu te disse lá no começo, é uma tecnologia que ela é disponível para quem quer utilizar. E se os fraudadores, e se o crime organizado está utilizando, vamos dizer assim, por que a gente que está com a intenção positiva de fornecer um ambiente mais seguro também não vai utilizar isso para poder evoluir as nossas tecnologias, o nosso conhecimento e a partir disso criar, evoluir, educar, enfim, e por essa linha. E aí, nesse sentido, acho que na IDO a gente posso citar aqui 2 exemplos bem legais, de processos mesmo, que unem um pouco de tecnologia, pessoas e tudo mais, que acabam colaborando com isso, né? Então, o primeiro deles ali é que, como eu comentei, né, a gente trabalha com biometria e passam lá centenas de milhares de requisições por dia, de biometrias por dia. E parte desse fluxo que passa, a gente extrai, né, um pedaço ali pequeno e vai estudar esse pedaço todo dia. De segunda a segunda a gente está fazendo isso. E a partir desses estudos lá junto, então a gente pega, extrai, coloca ali numa mesa com especialistas em prevenção à fraude, eles conseguem analisar aquele conteúdo com um pouco de aparato, de tecnologia também, e determinar se aquilo, de fato, ele é uma biometria que a gente pode considerar genuína ou tem alguma anomalia, algum risco óbvio ali, ou até mesmo aquela zona cinzenta que a gente tem Você que está trabalhar. falando daquilo que foi processado e foi dado como ok, tipo, foi validado. Independente do ok ou não ok. Então, se ele passou pelo nosso fluxo e a gente, vamos dizer assim, que a gente recomendou aprovação ou rejeição a partir de range ali de score, a gente vai pegar uma amostra aleatória daquilo e vai estudar. Esse estudo feito, ele gera outputs. Então ele vai gerar, isso aqui de fato é um genuíno, isso aqui é uma fraude, a característica é essa, o ponto que a gente precisa prestar atenção é esse. A gente une esses dados com os dados lá de produção, então aí sim, recomendou aprovação, recomendou rejeição, qual que foi a decisão do cliente? E com base nesse dado que a gente estudou, mais o dado que passa em produção, a gente consegue entender um pouco da saúde. Então, quais são os tipos de técnicas de fraude que estão sendo utilizadas? A gente está aprovando mais ou reprovando do que no período anterior? Aonde que a gente tem que prestar mais atenção? E a partir disso, a gente usa esses dados também que foram estudados para poder retroalimentar a nossa inteligência artificial, ou as nossas inteligências artificiais e construir e evoluir produto. Esse ele é um processo 1, mas um processo 2 que eu gosto também de citar, e aí inclusive o time do Omair, que acho que foi a pessoa que nos apresentou, que ele fazia muito bem, que é essa conexão com o time de CTI. Então a gente sabe que a gente não pode esperar somente uma coisa e ir lá e passar pelo nosso fluxo. A gente não pode só esperar que um fraudador tente burlar o processo. A gente também tem que tentar se antecipar de alguma forma. Então a gente tem um time de fato ali de CTI que todo dia também está estudando os grupos de fraudadores, entendendo o que está se passando por lá, como a gente mencionou. O Brasil é muito criativo, então tem muita coisa que passa com termos, com tudo lá que a gente de alguma forma precisa entender.
e a gente traz esse conhecimento para dentro de casa e, através de um laboratório interno, começa a testar. E desses testes também sai ali outputs, né? Saem informações que a gente pode utilizar para poder gerar dado, para poder evoluir solução, para poder construir uma nova solução. E a partir disso, são 2 processos aqui que são bem usuais ali do nosso dia a dia e que de alguma forma a gente utiliza e que tem muito a ver com esse ponto que você falou de deepfakes. Então, com certeza, a gente também usa dentro de casa para poder testar e evoluir produto. E que está lá, sendo usado para o bem também de alguma forma, né? Quer dizer, na próprio processo, por exemplo, de eu fazer uma autenticação, ali o próprio algoritmo que tem por trás, ele já identifica um grau de deepfake ali, né? Já consegue identificar essa forma mais grosseira, por exemplo? Acho que, no geral, a gente trabalha, e aí em 99, algumas casinhas ali são genuíno. Então o algoritmo ele tem que ser muito bom para identificar o genuíno, porque a gente lembra, a gente... Não dá o falso negativo, o né? falso negativo, e é o que a gente não quer, entende? Então a gente tem que ser muito bom nisso. Todo o restante a gente tem que ter aparatos complementares, que são outros algoritmos que também envolvem inteligência artificial, para a gente poder identificar o que é essa anomalia. E a junção desses algoritmos, né, novamente, nunca vai existir a balinha de prata ali, a junção desses algoritmos é que vai compor uma informação ali para poder ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão. E isso unido com todos aqueles outros pontos é o que nos ajuda a evoluir produto nesse sentido. A gente dentro da parte de identificação facial, né, a gente passou por um bom tempo que seria a curacidade da verificação, seria a quantidade de minúcias, a quantidade de pontos que você acaba identificando no rosto de uma pessoa. A verificação de deepfake, ele passa pelo mesmo processo? Tipo, seria ou são análises mais profundas, não só simplesmente ali medições de pontos de rosto? Como é isso? Eu vou te dar um exemplo de, assim, primeiro de tudo, sim, isso faz sentido. Então, a gente tem um mesmo algoritmo, aliás, alguns algoritmos, mas tem ali um principal que vai por essa linha. Mas vou citar um exemplo de um outro que eu acho que pode ajudar a gente a pensar que não necessariamente precisam ser os pontos nodais, né? Então, a gente tem um algoritmo que olha ali a suavidade da transição entre alguns frames. Então, não é só um frame capturado. Então, a gente entende a partir da interação do usuário com a câmera se aquilo é um movimento natural ou se tem algum ponto forçado. Esse é um exemplo. Quando eu peço para tirar uma foto, na verdade é como o celular. Ele tira uma pequena filmagem, um pequeno videozinho que tira ali, não é só uma foto, né? Isso. E a partir dessa, a gente pode coletar outras informações também através do SDK. Então, será que aquele dispositivo está corrompido? Não sei se é comum para as pessoas, mas eu acho que para quem trabalha com prevenção à fraude, talvez cibersegurança também será que ali tem um aplicativo clonado? Será que tem um sistema operacional emulado? São pequenas evidências que podem pegar outros também... dados do dispositivo da pessoa que vai estar... Isso eu acho que é um exemplo específico, mas contextualizado. Então a gente olha para o conteúdo principal, e ele é muito importante, e a gente olha também para o 360. Quais são todos os outros pontos que de repente podem, de alguma forma, trazer informação e ajudar a compor essa decisão final? Perfeito. Essa parte de comportamento, né, a gente tem lá o nosso SOC, né, que faz o monitoramento contínuo de ambientes críticos, e as ferramentas que são os ferramentas que fazem o monitoramento, elas hoje também estão indo para esse caminho, né, em geral, que é a avaliação do que a gente chama de behavior analysis, né, que seria a análise do comportamento, que é a forma de a gente identificar possíveis fraudes independente de regras, né, ou movimentos que são suspeitos. Da mesma coisa que você falou, um usuário, ele normalmente trabalha das 9 às 5 e nunca fez nenhum tipo de acesso a sistemas fora desse horário. Sim. Um dia ele foi fazer. Alguma coisa mudou aqui, então gera lá um alerta de atenção, né? Isso. A pessoa que pode ser que ela esteja necessitando acessar, fazer aquele acesso naquele momento, mas ele nunca fez antes, né? Seria monitoramento tudo aquilo que a pessoa faz, né, em termos de comportamento,
e de repente em algum momento mudou, né? Que eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, sei lá, eu sempre me autentiquei aqui usando meu celular. De repente, que é um iPhone. De repente, aqui no ABC, né? De repente eu fui fazer uma autenticação, sei lá, numa outra cidade de um dispositivo diferente. Uma coisa em Em outro 15 dispositivo. minutos você tá na China. Na não China, dá, né? Isso realmente acaba sendo uma forma. Eu acho que realmente esse é um caminho, né? Você identifica a pessoa e aí vê a mudança de comportamento que ela tem ao longo do tempo, né? E a integridade daquele dispositivo, né? Que nem o Lucas falou. Será que é uma emulação? Tem um aplicativo malicioso? Isso pode ser um grande indício de que é uma injeção, que é um deepfake que está entrando, né? Então a O gente que tem que também não é olhar bala de outras prata, coisas. né? Hã? Então, o que também não é bala de prata, porque fraudador hoje em dia já Exatamente, consegue também burlar isso não. também. Então, tipo, Existem programas até no nosso time de CTI que investiga, né, que está lá dentro da Deep Web e tal. Existem programas que você põe no seu celular para você burlar a sua geolocalização. Ah, Então você tem uma série, não só geolocalização, né? Tem uma série de atributos lá que você vai dizendo, eu quero burlar a geo, eu quero burlar o meu IP, eu quero fingir que eu não estou numa VPN. Então até GPS, isso também não Wi-Fi. funciona mais dizer. Então tem que ser um conjunto mesmo de coisas, né, a serem analisadas. eu acho que uma das coisas que eu também falo, né? A gente que discorda de mim, né? Tem essa onda, né? De as pessoas quererem ter total privacidade sobre sua vida, né? Eu acho sinceramente que a gente não vai ter privacidade e nem vai ser necessário ter essa privacidade, porque quanto mais privado você quer estar, mais anônimo você quer estar e é mais fácil as pessoas usarem criar, né, uma persona em cima de você. Eu acho que quem não tem problema, né, eu não sou ali de ficar me escondendo, não devo nada, né, então assim, Uhum. acho que a gente tem que fornecer para quem confia-se, né, as informações necessárias para que a gente possa ter transações realmente de confiança. Eu concordo com vocês que esse é o caminho, né? Como vocês estão inseridos dentro desse contexto de deepfake, eu vou colocar algumas outras coisas aqui que talvez não esteja diretamente ligado ao dia a dia de vocês no trabalho, mas é uma opinião de quem está vivendo isso no mundo, né? Sim. A gente vê também, né, nas redes sociais os vídeos que estão ali criando piadas, né, praticamente hoje de gozação, né? A gente vê na área política isso indo para esse lado, né? E, e a gente vê também pessoas criando álibis, né? Criando vídeos para se colocar em situações que realmente não estão, né? Como vocês veem isso, por exemplo, eventualmente nas redes sociais, começarem a ter também algoritmos ou coisas que começam também a querer validar a verdade daquilo que está sendo postado? Porque isso é um problema, né? Alguém vai lá e cria um vídeo meu e coloca na internet dizendo coisas que eu realmente não disse, isso pode gerar um problema para mim de uma imagem durante um período. E depende do alcance que aquele vídeo venha a ter, pode ser que eu não consiga nunca na minha vida rebater aquilo, né? Ou conseguir transformar aquilo que uma pessoa ouviu de mim, e ela não vai ouvir o meu esclarecimento depois pelo alcance que tem, né? Como vocês imaginam, isso pessoalmente, claro, não tem a ver com o dia a dia de vocês imaginam que isso vai levar? Será que as redes sociais também deveriam ter algoritmos que pudessem minimamente falar, pô, isso aí não é verdade, né? Eu acho, né, que é essencial. Eu acho que hoje em dia algumas grandes empresas elas estão criando alguns selos, né, para De de autenticidade. autenticidade. Então, pelo menos se você gerar um conteúdo desse como deepfake por essas ferramentas, você vai ter como dizer, ó, foi criado por essa ferramenta. Eu acho que é errado demais as redes sociais se isentarem dessa responsabilidade, porque elas sabem que lá é onde é o berço, né, de muitas dessas fraudes. E você comentou até no começo do nosso papo aqui do uso de filtros, né? O uso de filtros, a pessoa às vezes entra lá na rede social para usar o filtro e usar aquela foto depois de uma maneira criminosa. Então, eu acho essencial. A gente tem que ter uma regulamentação, na verdade, para o assunto, né? Hoje, se você fala de deepfake, a gente tem pouca regulamentação ainda sobre isso. Teve alguma coisa no começo desse ano, mas mais focada para uma parte eleitoral, se eu não me engano, né? De uso e tal. Então, eu acho que a gente precisa
ter uma regra para ter o controle sobre o que é usado, e as redes sociais têm papel importantíssimo de serem barreiras e conseguir identificar também. Acho que as empresas hoje, elas usam, né, verificações como as que a gente faz lá para se protegerem, né, para não sofrerem a fraude, para proteger o usuário, né, de que ninguém vai fazer uma transação indevida. Acho que a rede social está no mesmo barco, deveria ter a mesma preocupação, né? Eu tenho 3 palavrinhas assim que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? A primeira delas é ética. Então você de alguma forma precisa pensar em ética, pensar no que e é difícil a ética, né? Porque é algo é meio que contratualismo ali, né? Tem tipo um acordo entre o que é ética para um, para outro e tudo mais. Mas fato é, você descredibilizar uma pessoa, você colocar uma pessoa numa situação em que ela não quer estar, sobretudo através de um conteúdo sintético, não é uma coisa boa. Então, debater ética no momento que você está criando algoritmos que vão gerar um dado sintético e que podem gerar um deepfake em algum momento ali, é super importante. Responsabilidade. Então, você falou da rede social. Eu concordo completamente de que se estão disponibilizando ali algo que, de alguma forma, pode descredibilizar alguém, precisa ter um cuidado também, né? Uma responsabilidade por saber o que faz ou não sentido dentro daquele ambiente, de forma que não descredibilize, não prejudique as pessoas, que acho que é o principal ponto de afetado no final das contas, né? E o terceiro para mim e aí só mais um ponto também de responsabilidade, que acho que quem cria e evolui esses algoritmos também precisa ter responsabilidade. Imagina, eu não sou um grande usuário de redes sociais, né? Não é algo que uso profissionalmente, mas não é algo que assim que eu tenho um fetiche por redes sociais, né? E eu me lembro no começo, né, Facebook, que o pessoal nem usa mais, né? Eu lembro quando você postava, né, algo no Facebook, ele conseguia identificar as pessoas, né, que estavam na foto. Isso eu não percebi mais. Eu acho que se você tem lá um processo de inteligência artificial, que na hora que você está postando e você tem a identificação das pessoas sendo feitas de forma como vocês comentaram, a hora que eu vou criar meu perfil na rede social, eu vou lá e faço uma autenticação, colocando as minhas minúcias, colocando tudo isso. Quando eu fosse postar aqui nesse vídeo nosso aqui, a hora que eu for subir lá, por exemplo, no nosso canal, o algoritmo vai pegar e já vai identificar. Aqui é a Cecília, aqui é o Lucas, e vai mandar para vocês. Olha, pessoal, tem aqui esse vídeo aqui que tem vocês lá. Tudo bem? Né? Pode seguir a colocar vocês lá, aquela pessoa tá... Vocês vão dizer, ok. Não. Já houve um contrato que a gente falou com essa imagem, já teve um contrato ali que você está ciente do que está subindo com a tua imagem, né? Eu acho que se isso acontecesse, não é uma tecnologia tão bizarramente difícil de se implementar, a gente resolveria um monte de coisas, né? Eu saberia hoje quem postou algum vídeo no qual eu estou lá aparecendo, uma foto, alguma coisa assim. Associou aquele vídeo de alguma forma, isso, né? Eu não sei se é algo tão difícil desses algoritmos fazerem, né? O que vocês acham? Também acho. Você até comentou, né? O próprio Facebook fazia isso de uma forma muito... Eu não vi mais, eu não sei. Me perdoem se faz e eu não sei mais. Hoje eu uso o Instagram que eu saiba não faz. Então, mas eu também acho, seria até um alerta interessante mesmo, né? Você falou, alguém subiu um conteúdo que parece que tem você. Você aprova, não aprova, e aí ficaria Você vai lá falar, não sou eu, o algoritmo se melhora, falar realmente errei, não é você, ou realmente sou eu, não quero, vou colocar lá uma flagzinha de que eu não autorizo. Né? A gente tem hoje, por exemplo, no próprio YouTube, tem muita violação de direitos autorais, né? Que eles percebem. Então, você está usando uma música que você não tem autorização de usar, eles conseguem identificar e barrar aquele vídeo. Então, imagino que não deve ser difícil. Alguma coisa mais ou menos assim, né? E, bom, estamos chegando no nosso final. Passa rápido, né, gente? Passa, né? O papo assunto é bom. Legal. Assim, qual seria o futuro disso? Como vocês imaginam o futuro disso tudo? Né? Qual é a visão de vocês? É óbvio que vocês devem até discutir lá, né? Pô, gente, para onde isso vai chegar, né? Onde isso vai chegar? Futurologia é um tema interessante, né? Acho que, primeiro de tudo, sobre o tema central aqui, acho que já não é mais o futuro, é o presente, né? Então, verificação de identidade, assim como deepfakes no ambiente digital, não é futuro, é presente. E pelo potencial que tecnologias que
possibilitam isso tem, que tanto de escala, né, de custo e de, enfim, o perfeccionismo que existe ali por trás também, é algo que cada vez mais vai estar presente, até o momento que, com um certo nível de maturidade, vamos dizer assim, que o mercado tenha, a gente passe a ver menos isso. Mas assim como outras tentativas, outras coisas, outros métodos utilizados, deixaram de ser utilizados, mas o fraudador não deixou de estar ali. Ele vai acabar criando novos métodos. Então, acho que para o futuro, como eu já mencionei, eu acredito muito no ambiente onde a identidade digital, de fato, ela seja cada vez mais completa. Eu não queria usar a palavra complexa, mas acaba tendo ali um pouco de complexidade. Você não vai ter só uma biometria facial. Você vai precisar de outros pontos de dado que consiga dar ali a devida credibilidade a um processo, a uma pessoa que está tentando acessar um produto ou um serviço. Mas eu também acredito muito no equilíbrio disso com uma boa usabilidade. Então, não vai ter frutos se cada vez mais a gente também não pensar uma experiência fluida, que seja segura, mas que seja fluida, sabe? Então, eu vejo que tecnologias estão aí, novas tecnologias vão existir e vai fazer muito parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia, entender o que são elas e para que servem e, de alguma forma, trazer um pouco de segurança através de tecnologia também, talvez um pouco de educação para todos aqueles que utilizam os nossos produtos e serviços. Boa. Eu concordo 100% com o Lucas. Eu vou até retomar uma resposta que você deu atrás, assim, que você falou de repente, uma identidade centralizada, né? Eu acho que a gente tem que começar a... É complexo, mas a gente começar a simplificar um pouco a identificação de uma pessoa e a gente conseguir reutilizar a identidade dessa pessoa em diversos locais, e eu acho que até no mundo, eu não estou falando só no Brasil. Então, você é a mesma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que o futuro é a gente conseguir também ter essa confiança. Não importa onde você estiver, eu sei que você é você. E qualquer coisa que estiver fora do seu padrão, do seu normal, eu vou ter como identificar e proteger. Então, acho que todas as tecnologias, elas vão caminhando para isso, assim, para tentar ter essa simplificação, tentar ter essa unificação e a garantia de que aquela pessoa é ela mesma. Concordo com vocês. Eu acho que esse processo eu vejo da seguinte forma, né? A gente tem, né, na história, que seria o processo que eu falei para vocês de certificado digital, né? Eu acredito que o certificado digital em si, ele é complexo no seu uso. É por isso que ele acabou não sendo difundido. Mas o processo de geração do certificado, onde você tem lá uma questão documental, questão tudo, é algo que se mostrou extremamente positivo. Você tem poucas fraudes oriundas desses processos, né? Então eu acho que talvez, né, na minha visão, esse autenticador universal, vamos chamar assim, né, onde você vai passar por um escrutínio mais forte. E a partir dali você ganhar um mecanismo de se autenticar, que não seja um certificado digital, mas que seja lá um mecanismo que você consiga usar em vários pontos, né? Em vários bancos, em vários serviços, acaba facilitando o processo ali. Eu consigo aumentar o escrutínio inicial para validar a pessoa, mas depois disso eu consigo ter a facilidade do uso de uma forma ali. Caso comprometa essa identidade, eu consigo revogar, e aí todos os locais onde eu tenho ali o meu contato ali da autenticação e identificação, ele acaba sendo ali de uma forma mais segura, né? Eu consigo garantir a segurança, ao invés de ter em vários lugares o mesmo processo, né? Que são tecnologias diferentes, eu entrego muita informação e, enfim, todo esse processo acaba sendo ali o comportamento também, né? E o uso da inteligência artificial cada vez mais, né? Evoluindo, sendo a arma de proteção também, né? Arma de produtividade e de proteção de todo mundo. Obrigado, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por estar aqui com a gente. Muito legal mesmo. Agradeço imensamente. E deixo aí recados finais que vocês queiram dar, falar oi mãe, oi pai, aqui. Não, primeiro agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, é sempre legal falar do nosso dia a dia emocionante, assim, então é muito legal falar, obrigada, e estamos à disposição para outros papos também, se vocês queiram. Isso, quero agradecer o convite, dizer que, acho que no papo inicial ali do lado de fora das câmeras, saber que vocês também têm uma área de educação é super legal, a gente acredita muito que tecnologia é importante sim, mas as pessoas bem orientadas também faz total diferença, então obrigado pelo convite, parabéns aí por todas as iniciativas, inclusive essa, e acho que portas estão abertas, inclusive para outras pessoas
que tem muitos outros conhecimentos na IDO para trazer um pouquinho de assunto aqui, conhecimento para o seu público. Muito bom, é um prazer recebê-los aqui. Agradeço novamente por estar dedicando aí o tempo de trabalho de vocês para estar compartilhando um pouco, né? Porque informação, ela é também uma arma de proteção, né? As pessoas conhecendo, sabendo, acho que é. E o nosso podcast tem esse objetivo e de transformar isso na linguagem que a gente usou aqui, uma linguagem simples, uma linguagem prática, fácil de entender, que uma pessoa escutando nos vendo aqui, vai conseguir elevar o seu conhecimento sobre um tema que a princípio é tão complexo, mas os efeitos dele danoso é perceptível de forma muito fácil, né? O resultado do não uso de uma tecnologia tão robusta, né? Agradeço vocês. Então é isso, gente. Estamos terminando mais um podcast, o BeStrongCast. Nos ajude sempre compartilhando, né? Fazendo ali os comentários, dando o seu like. Isso nos ajuda a manter o nosso projeto em alta, né? Vocês sabem que é isso que a gente precisa para poder ter o retorno dos investimentos que a gente faz aqui nesses projetos, né? Lembrando sempre que a Strong Security Brasil tem 21 anos de mercado, está aí disponível para nos acessar através das nossas redes sociais. E é isso, gente. Nos procurem, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.